Deus. O apóstolo Paulo diz que a gente não deve desconhecer os propósitos de Satanás. Mas ele, quando passou o tempo todo em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, isso é mencionado claramente, ele não deixou de anunciar todo o propósito de Deus aos cristãos em Éfeso. Os cristãos têm que ter uma ideia do que Deus está fazendo. Deus quer salvar todas as pessoas, quer edificar a sua igreja como instrumento para a salvação. Deus quer estabelecer o reino dele. Deus está preparando o reino dos céus para descer à terra e manifestar poderosamente aqui na terra a sua glória no reinado de 1000 anos de Jesus. Tudo isso tem sido conhecimento nosso, que nós já estamos no fim dos tempos, nos últimos anos ou meses aí antes da volta de Jesus. Cada cristão tem que saber disso, tem que estar acordado, não pode estar dormindo, tem que estar vigilante, tem que entender isto, o que está acontecendo no Brasil. Muitos dos líderes não têm a mínima ideia. Eles tomam partido, tomam posição política. Não é para a gente tomar partido, é para a gente se preparar. Não é para a gente tomar partido político, é para a gente se preparar para o arrebatamento. A crise no Brasil, que vai piorar, vai virar um banho de sangue. O Chile e a Bolívia são para nós um exemplo do que vai acontecer no Brasil. Um banho de sangue, Deus permitindo, para que a igreja se desperte, porque está acomodada. Isso é propósito de Deus. Eu quero focalizar aqui uma situação de crise. Era uma certa crise, porque era um cativeiro. Israel estava reduzido praticamente à tribo de Judá. E posteriormente a tribo de Judá também errou, pecou contra Deus, e o Senhor destruiu todas as cidades de Judá, matou a maior parte do povo judeu, destruiu a cidade de Jerusalém, o templo, e levou alguns cativos, 5 ou 10 mil pessoas apenas. Foi o que se salvou de toda aquela grande população de Judá, ou de Israel, que estava reduzida a Judá. Poucos foram para o cativeiro, porque Deus queria preservar a Bíblia, preservar a linhagem santa da qual Jesus nasceria, preservar a revelação dele. Deus nunca se deixou ficar sem testemunho na história. O apóstolo Paulo nos diz isso em Atos 17, aos atenienses. Deus nunca se deixou ficar sem testemunho no decorrer da história. A perseguição que se levanta atualmente contra os cristãos na China tem propósitos de Deus. O número aumentou assustadoramente de cristãos, para muito mais do que a proporção do Brasil. A China tem hoje cerca de 300 milhões de cristãos, só que eles se acomodaram, e Deus levanta a perseguição comunista de novo, para que a igreja seja purificada na China. Nós temos que observar o que Deus está fazendo, e no Brasil a crise e a dor consequente da crise tem o propósito de Deus, que é purificar a sua igreja. Lá no cativeiro, Deus levantou Daniel, um profeta que era da nobreza, porém, em Judá ele era acomodado em Jerusalém. Lá no cativeiro ele foi despertado, ainda jovem, para buscar a Deus, se consagrar a Deus, e junto com ele, outros jovens o acompanharam. Em muitas épocas da história, Deus levanta jovens para fazer um trabalho. Ultimamente, Deus usou muito a Jocum, os jovens, com uma missão, é a designação em português. Esse movimento de jovens que sacudiu o mundo foi, de certa forma, um movimento levantado por Deus. É claro que hoje está arrefecido depois da morte do seu fundador, lá na Suíça, mas foi um movimento de jovens. Em 1900 e alguma coisa, um pouquinho, Deus levantou o Watchman Nee,
numa escola cristã na China, e houve um avivamento, e outros jovens se agregaram a ele. Foi a revolução cristã da igreja em células, que começou na China com um jovem, Watchman Nee, e depois se espalhou pelo mundo todo. Continuamente Deus usa jovens para levantar a sua bandeira. Lá no cativeiro na Babilônia, Deus levantou o Daniel e os amigos de Daniel, e foram um testemunho tremendo. Eles foram um testemunho tremendo para a história. E eu quero focalizar aquela revelação que Deus deu a Daniel no capítulo 9, chamada essa revelação de as 70 semanas de Daniel. Nós costumamos estudar do ponto de vista escatológico, o que significa aquilo, a interpretação daquilo. Mas hoje eu quero focar nessa revelação das 70 semanas de Daniel, um aspecto apenas: o propósito de Deus ter revelado, o propósito de Deus ter designado aquelas 70 semanas, que incluem um parênteses da graça entre a 69ª e a 70ª semana, este intervalo da graça em que estamos vivendo, cerca de 2000 anos de vida cristã. E esse parênteses vai ser encerrado com um arrebatamento, de certa forma assemelhado à arca de Noé no dilúvio, e o Senhor assemelha também a destruição de Sodoma e Gomorra. Vai retirar alguns, Deus vai retirar alguns pelo arrebatamento, para largar a terra nas mãos de Satanás na grande tribulação, para cumprir a 70ª semana de Daniel. E depois, bom, depois é o que eu quero ler em Daniel, no capítulo 9, a revelação que Deus deu através do homem Gabriel, na verdade o arcanjo Gabriel, que apareceu para Daniel na forma de um homem. A revelação é a seguinte: ele queria me instruir, diz Daniel, falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende, Daniel, a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o judeu, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia, bem como para ungir o santo dos santos. E ele continua, o arcanjo Gabriel, da parte de Deus, trazendo aquela revelação para o Daniel. Eu quero focalizar isso aqui. Vários propósitos de Deus no decorrer da história. Por que tanta matança, guerras mundiais, comunismo e perseguição ao cristianismo, e tantos sinais e terremotos na terra, a grande tribulação? O que Deus pretende com tudo isso que ele faz acontecer no decorrer da história? Vamos voltar ao texto. O que Deus quer é fazer cessar a transgressão. A grande tribulação vai ser a liberdade para pecar do jeito que cada um quiser. E o diabo vai deitar e rolar, vai fazer o que quer aqui na terra. A grande tribulação, até que vai ser preso e vai ser encerrada essa fase de livre-arbítrio aqui na terra. Vai ser encerrada, cessando a transgressão. Outra coisa, o pecado vai ter fim, vai acabar a liberdade para pecar. Vai acabar a liberdade para pecar. E a iniquidade vai ser expiada. E isso Deus já determinou, que na eternidade não vai ter mais iniquidade. Mas e a iniquidade passada no decorrer da história toda da humanidade? Tem que ser expiada. O que não foi vai ter que ser.
com o sangue de Jesus, ou com o sangue de cada um na grande tribulação, mas a iniquidade vai ter que ser expiada. Como é que se expia a iniquidade? Levíticos 17:11, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como é que se expia o pecado? Como é que se expia a iniquidade? Com sangue derramado. Para aqueles que creem, o sangue de Jesus que foi derramado vai perdoar seus pecados, expiar sua iniquidade. Para os demais, o próprio sangue. Aqui na terra vai ser derramado sangue em profusão na grande tribulação. A Bíblia chega a descrever que vai ser um rio de sangue da altura dos freios de um cavalo, ou seja, 1,20 m de altura, um rio de sangue, de tanta gente vai morrer de uma vez só. Bilhões, sabe o que é isso? Bilhões de pessoas vão ser mortas com a espada que sai da boca de Jesus. Para quê? Expiar a iniquidade. O mundo se levanta contra Deus, zomba, ridiculariza e faz pouco caso de Jesus. Ele está guardando tudo isto e anotando nos livros eternos do céu. Mas a Bíblia diz que o grande dia da ira de Deus já está vindo. A volta de Jesus no final da grande tribulação, a batalha do Armagedon, vai marcar o dia da ira de Deus contra a humanidade, contra as nações, contra as pessoas. Vai ser o dia de grande matança. A maior parte da população do mundo vai morrer. Vão ser poucos os que sobrarem. Vão ser raros os seres humanos que sobrarem da matança que Jesus vem trazer. A Bíblia diz que ele mesmo pessoalmente vai pisar o lagar do vinho da ira de Deus. O lagar é um tanque redondo onde se jogam uvas e se pisam essas uvas para extrair o vinho, aquele mosto que vai ser fermentado e fazer vinho. O lagar é o lugar onde se pisa uva para sair o sangue da uva, o mosto do qual vai ser feito o vinho. Jesus vem para pisar a humanidade, matar. Jesus vem para matar. Isso precisa ser lembrado. Matar por causa de quê? Por causa da iniquidade. A iniquidade que não foi expiada no sangue de Jesus, para aqueles que vão ser arrebatados, vai ser expiada no Armagedon, na vida de Jesus, com a matança, o sangue de cada um que vai ser derramado. Porque 70 semanas estão determinadas e elas vão terminar na vinda de Jesus, no final da grande tribulação, que vai ser a 70ª semana. Procure entender isto. Mas Deus tem mais propósitos. Ele diz aqui que também vai trazer a justiça eterna. Por fim, no milênio, o mundo vai conhecer o que é justiça e, em consequência, paz. Porque hoje, devido ao pecado que está no mundo, o mundo não conhece justiça. O que o mundo chama de justiça não é justiça, e não precisa falar muito sobre isso. O que chamam de justiça é um simulacro que não tem semelhança nenhuma com a justiça de Deus. Mas com a vida de Jesus e depois da matança, expiação do pecado, da iniquidade, o mundo vai conhecer o que é justiça. Deus tem propósito de que a humanidade ande na justiça. Deus tem prazer que seus filhos andem na justiça, sejam retos, como os jóias se desviem do mal. Depois o mal vai ser tirado de nós, mas por enquanto ele vai estar presente. No entanto, ele nos quer andando na justiça. Isso não é assunto tratado nas igrejas, mas faz falta. As igrejas estão falhas com relação a Deus por não pregar que Deus quer que a gente ande na justiça. Deus é justiça e determinou 70 semanas que vai terminar com a grande matança para poder estabelecer a justiça. Entenda este também grande propósito de Deus com as 70 semanas determinadas, que é o ciclo da história humana, e para trazer a justiça. No milênio, depois da grande matança, da grande tribulação, Deus vai trazer a justiça em Jesus. Mas o texto ainda continua: para selar a visão vai ser toda cumprida
E a profecia também. A profecia vai toda ela se cumprir e vai ungir o Santo dos Santos. Isso vai acontecer no milênio, no templo que Jesus reconstruir. O Santo dos Santos vai ser a habitação de Deus com os homens. Você já leu no Apocalipse que a Nova Jerusalém desce do céu ataviada como noiva para o seu esposo. Ali não haverá templo nem santuário, porque o seu santuário é o próprio Deus e o Cordeiro que vão estar ali. O Santo dos Santos, o próprio Deus conosco. Para isso tem que cumprir o ciclo de história da humanidade, mas nós precisamos entender, já está muito perto dessas 70 semanas se cumprirem. Se alegre por isso, e quando o mal estiver se multiplicando no mundo, e vai acontecer, exulte, erga a cabeça e louve ao Senhor, porque a sua redenção, meu irmão, está se aproximando, a minha também, minha irmã querida.